Salve pessoal, salve, salve. Vamos ver se vocês vão chegando aqui, tá? Eu tô num cenário diferente hoje aqui. Hoje eu tô num cenário chamado Casa da Sogra. E aí eu tô meio sem alguns materiais aqui. Mas ó, tia Zene, seja bem-vinda aqui, tia Zene, mãe do Matheus, pra quem não sabe. Sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão se aproximando, tá? Nossa, eu acabei de atualizar o Instagram tá com um layout aqui muito bonito. Nossa senhora, tá um layout muito bonito aqui pra live. Só tá meio bugado aqui, mas sejam todos bem-vindos, né? Como todo mundo sabe aqui, participa dessas lives aqui que eu geralmente faço, eu dou uns minutinhos iniciais para o pessoal esquentar e se aproximando. Então, você que tá aqui agora, não tem problema, dá um print nessa live, chama seus amigos, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Mariana, chama seu namorado aí, que ele botou que quer fazer a live comigo aqui e sumiu no Instagram. Mas se ele não aparecer, tudo bem, a gente toca o barco sozinho aqui, beleza? Obrigado, tia Zene. Obrigado. Então, vocês vão chamando seus amigos, tirem print, postem nos seus stories, marquem a página, postem nos seus grupos de WhatsApp. Hoje a gente vai estar falando de uma treta pesada, né? A semana inteira as pessoas ficaram vidradas nessa treta. Provavelmente semana que vem vai ter mais problema, mas a gente precisa entender melhor. E eu fiz 2 carrosséis de stories lá na página. Muitas pessoas gostaram, né? E vamos entender o que está acontecendo. Porque eu fiz esses dias, até um amigo meu postou um trecho do Eric Wagner falando assim, olha, o historiador, ele não tem que ficar só no passado, falando das coisas do passado, porque tal coisa era mentira e acontecia assim. Não. Isso é um uso bom da história, mas o historiador, ele é uma ponte entre o passado e o futuro, tá? Ele tá num tempo, e aquele tempo que ele se encontra, ele não surgiu do nada, ele teve uma sucessão de eventos, de acontecimentos que levou esses problemas e é o historiador, a pessoa que está lidando com a história, a pessoa, uma das pessoas mais capacitadas para compreender melhor isso aí, tá? Então, isso é uma frase, não é minha, é do Eric Wagner, e muitos já talvez tenham percebido, a nossa pegada aqui na página é diferente. A gente não fica só focado em rebater as mentiras da igreja, a gente já fez isso muito. Hoje a gente alcançou a marca de 1.100 posts, então o que mais tem é post da gente rebatendo mentiras, trazendo novidades, conhecimento sobre a história da igreja para vocês, tá? Mas o nosso foco também não é só isso, tá? São 3 minutos agora de live. Quem vai chegando aqui, deixa um boa noite, deixa um salve aí. Pode deixando suas dúvidas também, tá? E vamos lá, né? Vamos começar aqui, tá? Vamos começar falando um pouco aqui sobre essa questão, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente viu lá no começo da semana, certo? Algumas pessoas falam, não, vai acontecer um cisma na Alemanha, eles vão fazer bênção de casais homossexuais, vai ter aquele problema todo, o que está acontecendo, o que não vai acontecer, enfim, né? E as pessoas, meu Deus, nós precisamos rezar pela unidade da igreja, e muitos falando, não. Olha, primeira coisa quando eu vi aquilo ali, eu falei, olha, isso aqui, gente, não é algo que está acontecendo do nada, tá? Não é uma novidade, não é uma coisa do nosso tempo, como as pessoas gostam de falar, não é uma coisa da era moderna, tá? Boa noite, Miguel. Salve, salve Maria. Não é isso. E também não é uma mera coincidência que, se você for olhar, voltar no tempo e na história, você vai ver que pelo menos as maiores misérias que aconteceram na história da humanidade surgiram na Alemanha, tá? Isso não é mera coincidência, tá? Não faz sentido. Embora o que esteja acontecendo na Alemanha também não seja só fruto da Alemanha, mas também de outros problemas, tá? E nós temos também uma crise na igreja. Antes da gente falar de uma crise, a gente precisa entender os termos que a gente está discutindo, certo? Então, o que é que forma, o que é que faz com que a igreja seja uma formadora, uma criadora de uma civilização, né? E aí nós vamos casar com aquelas 2 séries de carrossel, de stories que fizemos, tá? Ontem e anteontem, na quinta-feira, uma quinta e uma sexta, tá? Na quinta-feira, a gente falou um pouco sobre... Não, ontem a gente falou um pouco sobre a questão, certo?
da cristandade. Né? Então a gente começou a falar um pouco, como é que surgiu aquilo ali, né? Como é que simplesmente surge? As pessoas têm uma má compreensão do que foi a cristandade. Você tem duas vertentes, ou o cara que é o esquerdista que fala assim, não, a cristandade era um regime de opressão da igreja, material, parará, parará. Não. Né? E geralmente o católico médio que ele entende melhor sobre a história da igreja, ele já conhece melhor algumas mentiras que foram feitas ali. Ele pensa assim, não, a igreja ela tinha um nível de controle muito profundo da sociedade, de tal forma que as pessoas eram inteiramente católicas, todo mundo era limpinho, era bonitinho, todo mundo cumpria todos os mandamentos, ou todo mundo tinha uma fé incrível, devocional, e também não é verdade. Tá? A cristandade não chega a esse ponto. Certo? Não à toa que, se vocês pegarem o nosso post sobre a Inquisição, o nosso livro, o Contra a Ignorância, vocês vão ver que a Inquisição surgiu para sanar um problema de má formação na fé, de ignorância na fé. Como nós temos hoje um problema também de ignorância na fé. Tá? Mas o que é que diferencia aquela época da nossa época? Né? E foi exatamente o que o Carlos de ontem quis dizer. Olha, o que diferencia era que você tinha, tá, um ambiente cultural, um ambiente social, que ele era inteiramente produto de um esforço de uma comunidade espiritual unida, unificada. E uma comunidade espiritual unida e unificada não quer dizer que não haviam divergências. Tá? Um dia desses eu falei, olha, a igreja a igreja como é, meu Deus? É una, mas ela não é uniforme. E as pessoas não entenderam, porque há uma nuance nessas duas palavras. Quando a gente fala que a igreja ela é uniforme, não é uniforme, o que é que ser algo uniforme? Pensa no exército, pensa ali na Coreia do Norte. Aquilo ali é uma uniformidade. Você tem tudo dentro de uma mesma forma. Tá? Então, todo mundo usa o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, os mesmos movimentos, os mesmos trejeitos, as mesmas falas, etc. Se você pega a cristandade, isso era impossível de acontecer. O que mais teve, na verdade, foram discussões internas. Mas discussões internas sadias, porque elas partilhavam de um mesmo espírito. Elas partilhavam de um mesmo espírito de busca, na verdade, de sinceridade, de reconhecimento mútuo de que o outro também era um irmão em Cristo. Tá? E não era um mero reconhecimento vazio, besta, entendeu? Não. Como geralmente as pessoas hoje têm, você é meu irmão em Cristo. Aí vira a esquina, elas estão falando mal de você, elas estão criticando, né? Então, não era assim. Todo mundo reconhecia, olha, sei lá, você tem ali os cistercienses fazendo tal coisa, você tem os dominicanos, você tem os franciscanos, você tem os cavaleiros templários, e cada um tinha uma função dentro daquele grande corpo civilizacional. De tal forma que, olha, quando um templário errasse em algum ponto, tá? Um cisterciense, como por exemplo São Bernardo de Claraval, não se sentia, tá? Menos, tipo, constrangido em corrigir daquele erro, em mostrar aquele erro que estava acontecendo, tá? E também não era qualquer cisterciense que fazia, era um cara como São Bernardo de Claraval que fazia isso. Ou seja, era um cara com uma santidade muito bem reconhecida. Ou seja, havia um parâmetro espiritual para a definição disso. Não era só um parâmetro institucional. Hoje, se você fala assim, olha, você precisa resolver tal problema, a única forma de você resolver é com um padre. Você só tem como recorrer à hierarquia eclesiástica. Na Idade Média isso não acontecia. Pode parecer estranho, pode parecer protestantismo, mas não. Era comum a quantidade de leigos que eram santos, muito santos, de fazer muitos milagres, que eram chamados pela própria hierarquia da igreja para, por exemplo, pregarem em homilias, para pregarem em concílios. São Bernardo, por exemplo, ele foi para vários sínodos, tá? Ele ajudou a acabar com a crise na igreja na época, certo? Por exemplo, outra santa contemporânea São Bernardo, Santa Delgarda, alguns bispos chamavam ela para fazer, por exemplo, o bispo da, não me lembro de diocese agora, mas lembro que era a principal ali na Germânia, certo? Que era do imperador, chamava às vezes ela para fazer algumas pregações, etc. Né, dar alguns conteúdos, mas não eram qualquer pessoa, eram pessoas com um grau de santidade reconhecido, visível para todo mundo. Ou seja, ele era um ponto, tá? Ele era um ponto de encontro entre essa autoridade hierárquica e ao mesmo tempo a autoridade espiritual, a autoridade do espírito. Isso mantinha as coisas num certo nível de ordem, certo? Então, a cristandade era mais ou menos isso aí, tá? Então, por mais que você houvesse diversos elementos dentro de um mesmo corpo, tá?
Eles não se chocavam tanto, porque todos estavam imbuídos do mesmo espírito. Tá? Todos estavam imbuídos da mesma necessidade. Ou seja, era um grau não somente pessoal, todo mundo tinha uma consciência. Olha, eu preciso realmente levar essa mensagem aqui a sério e trazê-la para dentro da minha vida. Tá? Não era só uma coisa como é hoje, por exemplo, uma identificação grupal que as pessoas têm. Tá? Por exemplo, olha, eu vou trazer aqui o exemplo aqui da própria página, tá? Eu não sou nenhum bonzão nem nada disso. Tem 10 pessoas me assistindo agora. Se entrou 50 nessa live, né? Tipo, entrou e saiu, é muito, né? Mas veja, eu tenho mais problemas aqui na minha página com católicos do que com protestantes. E eu tenho protestantes que seguem a página. Eu tenho protestantes, tenho ortodoxos, tenho até alguns ateus, assim, tipo, que já se declararam ateus. Eu já até zoei com a cara de alguns aqui, tipo, tem um cara que ama Nietzsche, e eu já zoei com a cara dele aqui. Mas eu nunca tive problema com ele de brigar e tal, assim. Nunca tive, tá? Tem muitos católicos também bons aqui, tá? Mas dentro do grupo das pessoas que causam problemas, você tem mais católicos do que pessoas de outras confissões de fé. O que não deveria acontecer, né? O que não deveria acontecer. Ou seja, isso é um patente noção. Ou seja, quando você vê essas briguinhas de internet, tá? Ou como muita gente faz às vezes aqui, né? Me pergunta uma coisa, pergunta para 5 pessoas diferentes, e aí fica criando intrigas, tá? Ah, tira um print e manda para outro, 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 para poder ver quem é que tá certo ou não, e aí ficar criando uma intriga velada, tá? Então, você vê que isso claramente é uma quebra da unidade espiritual, tá? É uma quebra da unidade espiritual que há dentro da própria igreja, tá? Salve Roma, meu caro. Seja bem-vindo aqui para nossa live. A gente está começando, a gente está dando umas bases aqui para a gente entender melhor. Então, isso não acontecia isso na cristandade. Quando a cristandade começa a decair, que ela começa de fato a entrar num certo declínio para já dar ares para uma nova cultura totalmente diferente do cristianismo, você começa a ver exatamente esse elemento que eu estou falando a você aqui. Pega lá São Bernardino de Sena, Santa Catarina de Sena, pega, entre outros, a maior discussão que eles tinham era, olha, vocês estão aqui, tem inúmeras cartas deles, né, cartas, homilias, vocês estão aqui brigando entre si, quando vocês poderiam estar se unindo, tá? E brigando contra pessoas que estão subtraindo números ao corpo de Cristo. Então, sei lá, os muçulmanos, hereges, corpos de hereges, etc., que estão fazendo isso, né? Então, em certo sentido, é exatamente isso que acontece, tá? Ou seja, quando começa a haver essa quebra da unidade espiritual, começa a vir a existir a criação de nichos que vão começar a se chocar uns com os outros, tá? Entende? Isso, dentro daquela época da cristandade, vai gerar, ou seja, vai entrar em choque com uma coisa chamada formação dos Estados Nacionais. Lembra? Olha, o que tinha antes da cristandade? O Império Romano. O Império Romano era um corpo político e administrativo, tá? Unívoco. Meu caro Kim, não sei qual é o seu nome aqui, mas pela arroba da Kim Sanches, olha, segura essa pergunta, eu vou respondê-la no final da live, tá? Eu não sei bem porque o Papa não tá agindo, mas tá, eu posso dar algumas elucubrações do porquê, o que talvez esteja passando na cabeça dele, ou ainda que não seja algo que esteja passando na cabeça dele, porque eu não tenho como adivinhar, tá? Não seja algo tão produtivo ele tentar fazer uma coisa, porque não há meios suficientes para resolver esse problema, tá? E vocês vão entender porque eu vou começar a falar do problema agora, tá? Então, o que começa a acontecer? Olha, primeiro você tinha o Império Romano. O Império Romano era um corpo político e administrativo único. Tudo era resolvido dentro do Império Romano, ali, tá? Tudo. Não tinha diferença de gaulês, de francês, de alemão, britânico, bretão. Não tinha diferença. Era a mesma coisa. Todos eram romanos, tá? Quando vem a cristandade, certo? Roma caiu enquanto corpo político. A igreja busca a criação de um império, porque todas as funções administrativas caíram na mão da igreja. Era a única instituição capaz de resguardar isso. Né, de guardar os manuscritos, de fazer, sei lá, mediar conflitos, entre outras coisas.
tá? Não tinha outra instituição na época capaz de resolver esse problema. E a igreja falou, a gente precisa aqui tentar algum corpo político-administrativo aqui, sei lá, né, algum império, tá? A gente tem que começar a evangelizar os líderes, porque a gente está até agora evangelizando só os plebeus, mas se a gente evangelizar um rei e eles converter, né, boa parte do reino deles se converte e a gente começa a ter pessoas, tá, trabalhando nesse processo civilizacional em prol da fé cristã. E é exatamente isso que acontece, surge o Império de Carlos Magno, tá? E aí, quando vem esses impérios, certo? Não há mais identificações nacionais, como eu falei, ainda não há. Não há criações disso, mas por que não há? Por dois motivos. Primeiro, havia uma cultura em declínio, tá? Havia uma cultura em declínio naquela época. Então, não tinha como você criar uma identidade nacional sem cultura. Né? Ali quem já viu aquele artigo do Olavo, muita gente já viu aqui, fala assim, olha, o que é que forma uma nação? Alta cultura, língua, e eu não lembro qual a terceira coisa, se alguém lembrar que me fala. Mas são três coisas que ele elenca. Então, olha, não tem como você ter língua e alta cultura quando você tem guerra o tempo todo ali assolando. Então você tinha os povos bárbaros ali, tipo, o pessoal brigando entre si o tempo todo. Não tem como você fazer isso, era muito difícil. Tá? Em certo sentido, a igreja conseguiu um trabalho muito grande. Desculpe aqui estar balançando muito, como eu falei no começo da live, eu não estou em casa. Então eu tô sem o meu suporte aqui, tá? E o que acontece? Né? O que acontece nesse período? Olha, a igreja vai aos poucos pacificando os ânimos, as pessoas vão se convertendo, e cria-se essa unidade espiritual que eu falei no carrossel lá, lembra? Criando essa unidade espiritual, tá? E tendo essa paz, certo? Na Europa, começam a se surgir os Estados Nacionais, porque começam-se a ter condições necessárias, tá? Para que cada povo, em cada lugar, cada região, pegue aspectos, costumes da sua cultura e comece a criar tribos. Nações são mais ou menos isso. São tribos, são enormes famílias que têm ali pontos em comum, tá? Voltado para a língua, para a cultura, certo? Para costumes e que diferencia-se um do outro. É isso que é a diferença, por exemplo, do Brasil para Portugal. Né? Ou seja, o português do Brasil é diferente do português de Portugal. A cultura do Brasil é diferente da cultura de Portugal. Por isso que são duas nações diferentes. Tá? E isso começa a aparecer na Europa. Você vai ter esse movimento na Inglaterra muito forte, você vai ter esse movimento na Alemanha. Né? Quer dizer, na Alemanha nem tanto, porque a Alemanha ainda estava com o Império. Né? Aí vem um problema. Tá? Vem um grande problema. Porque, olha, os franceses começam a criar uma identidade nacional. Os ingleses também começam a criar identidade nacional. Eles começam a ter pessoas escrevendo clássicos, tá, de literatura. A língua começa a se desenvolver, começa a ficar mais formadinha, certo? O latim ele vai ficando mais para a questão religiosa e a língua para o cotidiano. Vai se acontecendo essas coisas, certo? Só que na Alemanha não aconteceu isso. Por que não aconteceu na Alemanha? Lembra do império que a igreja criou? A igreja criou aquele império, certo? Ele era francês, eminentemente, o início dele. Você tem Carlos Magno, Charles Martel, entre vários outros ali, da dinastia franca. Chega um certo tempo, aquele império é transferido para a Alemanha, que é o que nós chamamos de Sacro Império Romano Germânico, que não era nem sacro, nem era Império Romano e nem era germânico. Né? Ou seja, é mais uma das coisas da história que os nomes não condizem com a realidade. Tá? Só que, embora ele não fosse germânico eminentemente, porque ele pegava muitas áreas da Europa ali, tá? Ele pegava até pontos da Europa nórdica, do norte da Europa. Tá? Mas boa parte dos príncipes da Alemanha, Bavária, etc., estava ali. E eles não conseguiram criar. Se você pega o mapa da época, olha, faça esse teste depois. Bote assim, Sacro Império Romano, tá? Depois, vá no Google, faça isso, pesquise lá. E veja a quantidade de nações que tinha ali dentro, de tribos, de povos, entendeu? Era uma bagunça, entendeu? Era mais de 50, assim, brincando. Cada pedacinho pequenininho daquele negócio ali, tá? Era uma etnia, entre aspas, assim, diferente. Tá? Ou seja, eram pessoas que se identificavam de uma forma diferente com outras. Tá? Ou seja, era uma confusão social e étnica ali gigantesca. Tá? E, em certo sentido, a única coisa que unificava eles era a missão que aquele império tinha de defender e de proteger a igreja, de servir a ela. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: você começa a ter aquele movimento que eu falei de nichos formando. Tá? Na Itália, você vai ver algo semelhantíssimo. Tá?
Semelhantíssimo, porque a Itália tinha o quê? Os estados papais. Então eram estados que estavam servindo a causa da igreja, tá? E aí esses estados, eles não conseguem criar uma identidade nacional própria. Eles não conseguem ir criando essa unidade nacional, tá? E olha só, veja só que coisa curiosíssima. Pegue a Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? Como foi que Portugal e Espanha criaram aquele território que eles têm hoje? Alguém consegue lembrar? Bota no chat aí. Qual foi o movimento que fez com que eles tivessem aquele território? Vamos ver se alguém aqui que está assistindo a gente sabe. Consegue chutar bem. É até bom que eu dou uma descansada aqui na garganta. Matheus, você vai querer entrar? Matheus entrou aqui agora. Cri. Tô ouvindo o grilo aqui, inclusive. Então ninguém sabe. Ninguém se lembra disso? Sério, gente? Vamos lá. Segura a Alemanha aqui agora e vamos para Portugal e Espanha. O que acontece em Portugal e Espanha, tá? É o seguinte. Aquela Península Ibérica... Deixa eu aceitar o Matheus aqui na transmissão. Espera aí que o Matheus tá entrando já na transmissão aqui. Tô esperando ele. Alô? Ah, agora foi. Cara. Eu tomei um susto. Pensei que era uma tampa de vaso sanitário, filho. Parece o Matheus aí agora. Não, o pessoal estava trabalhando. Tá. Vamos lá. Eu tava falando aqui, Matheus, tá? Tava fazendo um panorama histórico de como é que surgiu o problema da Alemanha com a igreja. E eu tava no ponto importante que é o seguinte, olha. A cristandade gerou aquela unidade espiritual, tá? Dentro da igreja, certo? Dentro da própria Europa como um todo, certo? Só que chega um certo momento que aquelas tribos que não tinham uma identidade própria por conta do Império Romano, que a identidade anterior deles era do Império Romano, e a identidade que eles recebem de herança é a identidade espiritual que a igreja confere a eles, como um corpo, né, de cristão, certo? Eles começam a criar uma identidade local própria, chamada de nação. Isso vai acontecendo, você vai tendo o refinamento das nações. Então você vai ter formação de literaturas locais, contos medievais locais, a língua vai sendo formada em cada lugar, os alfabetos, etc, etc. A igreja até ajudou em certo sentido nisso. Se você pegar o exemplo de São Cirílio de Alexandria, por exemplo, que criou o alfabeto cirílico, etc. Isso é algo próprio que a igreja faz. A igreja cria essa unidade entre todas as nações e povos, mas sem destruir as especificidades locais de cada povo, respeitando isso tranquilamente. Tá? E o que acontece? Tá? O que eu estava falando aqui? Olha, a Alemanha, em certo sentido, ela não conseguiu criar isso, porque o que existia na Alemanha? O Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, que não era nem sacro, nem era romano, enfim, a única coisa que tinha ali era um pouco de germânico, né? Então o que acontece? Eles não conseguem criar aquela unidade, tá? Porque eles estavam com a missão espiritual de servir a igreja, naquele sentido, tá? E as outras nações vão começando a fazer isso. Tá? A Inglaterra faz, através da sua literatura, ou seja, cada um vai criando um meio. E aí eu cheguei, olha, você quer ver como esse processo é importantíssimo para você entender alguns momentos de hoje? Portugal e Espanha. Qual foi o movimento que deu a eles a formação da sua própria identidade? Ou seja, o que gerou aquele movimento ali? Perguntei aqui no chat, você sabe, pessoal? Você sabe, não sei o quê? E o pessoal não sabe. Tá? E aí, qual é o ponto principal? Portugal e Espanha, eles tinham sido, muito tempo antes, tá? Enquanto muitas nações já gozavam de um certo prestígio, uma certa solidez quanto aos seus territórios, seus exércitos, etc. Por exemplo, a França era muito solidificada nesse ponto. Tá? Mas quando você vê Portugal e Espanha, não tinha isso. Porque eles foram invadidos pelos muçulmanos. Ou seja, aquele território que eles tinham antes foi perdido. E eles tinham a noção de que, olha, precisamos reconquistar aquele território. Mas essa reconquista não vai ser, certo? Não vai ser, em certo sentido, tá? Um mero esforço humano, mas vai ser um mero esforço em prol de uma causa divina. E aí, por isso que você vê Portugal e Espanha, povos, ou seja, o povão, a massa, muito religiosa.
e com uma fé católica muito sólida, que foi capaz de transmitir isso ao mundo inteiro, por exemplo. Tá? Então, você vê que esses processos de formação das identidades nacionais são fundamentais para entender alguns pontos. Quer falar uma É coisa? até legal tu comentar, porque se a gente for olhar, para pegar um outro exemplo, além da formação estatal, tá no mesmo. Qual é a época de Portugal? Camões. Qual é a época italiana? E Itália é um país que só vai se formar realmente bem depois também. Tanto que Uhum. lá, e por motivo similar lá nasce fascismo. Mas a cultura de lá era muito mais clara. A gente tem de lá a Divina Comédia, né? Exatamente. E alguns outros épicos. E a gente vai passando por alguns países, né? Mas aí chega na Alemanha, e aí, qual é a tua época? Dois? É muito Lutero? mais tarde, são 7 anos mais tarde. Pois é, exatamente. Então, tipo, embora a Itália até padeceu um pouco do mesmo problema, porque ali também você tinha os estados papais, né? Então, toda a identidade daquelas pessoas ali, social, política, estava voltada para essa missão, né? E é exatamente isso. Esses povos vão começar a se revoltar contra a igreja, porque eles não vão enxergar mais na igreja, tá? Um elemento de um corpo espiritual, como nós vemos a igreja, o corpo de Cristo, tá? Eles vão começar a enxergar nela, certo? Eles vão começar a enxergar ela como uma espécie de concorrente político, certo? De tal forma que eles vão trazer esses aspectos políticos para dentro das questões doutrinais. Aí a gente vê a primeira miséria que vem da Alemanha, que é a Reforma Protestante. Se você pegar a Reforma Protestante, de fato tem ali em Lutero, tá, um interesse doutrinal, certo? Não tem como a gente negar isso. Tá? Naquela época as pessoas eram muito movidas pela paixão religiosa, pelo entendimento da religião. Tá? Só que havia um certo sentido. Lutero sozinho não faz nada, filho. Tá? Lutero precisa do apoio dos príncipes, dos barões germânicos, precisa do apoio da imprensa. Tá? E ele só recebe esse apoio porque havia naquela sociedade esse veneno, que era justamente de enxergar na igreja um empecilho, certo? Para a sua própria identidade. Tanto é Isso que, olha, daí, o que é que casa? ah, Deixa eu só finalizar esse ponto. O que é que casa? é, Qual é o ponto principal que Lutero vai pegar? São as indulgências, tá? Mas não é somente a questão doutrinal das indulgências. Ele vai pegar o seguinte, olha, esses caras, em certo ponto, estão vendendo, ou seja, eles estão usando um pretexto espiritual, tá? Para tirar dinheiro da Alemanha e levar para Roma. Percebe? Ou seja, ele está usando um motor, uma ideia, fruto de um elemento doutrinal, de um campo doutrinal. Mas, ao mesmo tempo, retoricamente, ele está insuflando esses ânimos nas pessoas. Tá? Pode falar o que você quer falar agora. Eu já fechei esse você ponto. está colocando a nação alemã, ou os pequenos reinos alemães, como pessoas que estão sendo oprimidas por Roma. Olha, Exatamente. basicamente o que Hitler fez com os judeus. Mas isso é um ponto muito bom. Pelo seguinte, vamos olhar então, vamos olhar fazendo um link aqui com o que está acontecendo agora, né? Uhum. A gente vai olhar, porque está tendo esse enorme desvio teológico, esses caras são, bom, muitas poucas pessoas vão ter a coragem de falar algo assim refletidamente, porque, bom, é um bispo ali. Agora, é o que passa na cabeça de todo mundo. Esses caras são os desgraçados, são os filhos da. Tá, e fixe nisso. Porque essa parte vira notícia com facilidade. Uhum. E ninguém realmente consegue compreender esse enorme desvio. Né? Uhum. Então, primeiro, um, um entendimento mais amplo é que ó, a Alemanha ela também é desgraçada há um tempão.
quando Hitler subiu, apesar de ter muitos cardeais, bispos e sacerdotes que se opuseram, muitos foram coniventes. Alguns por tentar Salvar a pele. não só salvar a pele dele, mas salvar a pele dos seus súditos também, É. né? Tentar, ó, se eu não fizer isso, se eu abandonar nessa parte daqui, eu posso continuar dispensando sacramentos. Ou seja, sob um pretexto legítimo. Apesar de errado. Ou pelo menos errado em uma leitura doutrinal. Mas, bom, havia primeiro esse pessoal que já estava errando. E um pretexto desse abre espaço para você permitir muita coisa do Estado. E há um outro problema. Há um outro problema que a gente vê algo similar que vai começando na Idade Média. Que é o Estado, como um pouco como estava falando, ele se entende como esse sacro império. Então, ele é um meio de ação da igreja pelos fiéis. Uhum. E ele quer coordenar, acaba achando que ele também coordena a igreja dos fiéis. É, exatamente. É o E famoso acaba sendo cesaropapismo. Perfeito. Se chamava E antigamente aí, cesaropapismo. ninguém vai. Quantas pessoas aqui no chat sabem que é isso que está acontecendo na Alemanha, por exemplo? A gente tem uma espécie de cesaropapismo na Alemanha. Quantos de vocês estão olhando o problema e percebem que é isso? Às vezes, Matheus, ó, eu tô até com vergonha aqui de confessar que eu tô incluído nisso aí. Por que a Alemanha está no cesaropapismo? Não sei se você sabe, mas tem muita gente aqui no Brasil que poderia ter gostado desse modelo. Uhum. Mas a Alemanha ela tem um certo indígena que é, entre algumas aspas, compulsório. E é coletado pelo Estado. Uhum. Você tem que denominar ao Estado qual é a religião que você pertence. E se você colocar ali, eu sou católico, ele vai pagar o seu dinheiro e dar pro bispo. Vai descontar naturalmente. É tipo imposto. Isso significa o quê? Que quem paga o bispo alemão é o Estado católico. Ou seja, é funcionário. Exatamente. E aí piora. Piora. Porque chega a ser 8 a 9% do salário, a depender da região. Então o que acontece? Você está dando uma quantidade de dinheiro que em outros lugares o católico nem sempre dá. Às vezes até raramente dá. Então isso faz a igreja alemã um dos lugares mais ricos pela corrupção. Isso dá um contraponto dela para ela dialogar e chantagear Roma. Roma, tu quer receber um pouquinho disso daqui? Tu quer Você o vai ter que troco, meu aceitar filho? minhas pautas, filho. Eu te desafio a me excomungar, porque se você fizer isso, você vai ter um problema financeiro enorme. Gira mais de 20 bilhões de reais na Alemanha. Pior, para vocês terem ideia, a igreja alemã é uma das que mais emprega entre aspas, muitas aspas, empresas que mais empregam na Alemanha. Até 4% dos trabalhadores alemães trabalham na igreja católica alemã. Exatamente. Então, isso cria um problema enorme. Todos esses empregadores na igreja católica, eles são entendidos como empregadores do Estado. Eles estão recebendo a base do imposto. Sob o nome de dízimo, mas é um imposto. Uhum. E aí, o seguinte problema. Você cria bispos que estão muito ricos. Isso dá um poder de influência para eles enorme.
que faz com que eles sejam um alvo, uma cátedra. Existe um termo para isso nos Salmos, uma cátedra da perfídia, algo muito similar a isso. Eu Ou a pensei em um bem expressão perfeita pior. não é. Aí, peraí, rapidão, Cruz, peraí. Kim, você perguntou, por que que o Papa não faz nada? Entendeu agora porque o Papa não faz nada? Que não é só coisa assim, não, o Papa vai excomungar, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Ó, você tem um problema de nível intelectual profundíssimo ali, ou seja, uma tendência na Alemanha de se criar essas igrejas devotadas ao Estado, tá? Que não começou em Lutero, como eu falei, isso já vinha antes. Lutero foi uma explosão, sacou? O pivô, ou seja, por exemplo assim, você acende uma bombinha, tá? Ela não explode logo quando você acende, ela vai queimando, queimando e explode. A explosão foi Lutero, a reforma, filho, tá? E você vê os ideais expressos na reforma é exatamente isso aí, tá? Exatamente isso aí que o Cruz escreveu, certo? Só que aqueles ideais não surgiram do nada, tá? Eles vieram sendo construídos ao longo de muito tempo por conta desse problema, tá? Que foi feito ali. E que eu tenho uma breve percepção de que foi um problema voltado para uma pouca evangelização daquele lugar durante aquele período, tá? Embora dentro da Alemanha você teve uma tradição espiritual e mística muito grande, né? Se eu pegar tem Santa Walburga, Santa Gertrude de Nivelles, Santa Idelgarda, tudo é alemã, entendeu? E se você vê essas mulheres, assim, tipo, que são gigantes da mística espiritual católica, claro que tem outros embaixo que também são tão bons quanto, tá? Só que acontece o seguinte, eu acho que foi no século 4 ou 6 que foi que a Alemanha foi evangelizada por São Bonifácio. E foi a única missão que foi enviada para lá para evangelização. Depois dali, a maior parte do que você teve ali foram fundação de alguns mosteiros mais isolados e pouca dessa atividade missionária, desse exemplo missionário, como por exemplo você tem na França, com São Bernardo de Claraval, ou você tem na Itália, com São Francisco de Assis. Você não tem esses exemplos tão vivos, né? Assim, dentro da Alemanha. Você tem pouquíssimos. Um dos exemplos que fogem à regra é, por exemplo, São Columbano. Você já ouviu falar dele? Ele era um, foi um dos evangelizadores da Alemanha, tá? E adivinha, sabe qual foi o Papa que escolheu o símbolo dele para o seu brasão? Bento XVI, entendeu? Por isso que eu falei no story, olha, Bento XVI sacou qual é o problema, entendeu? E ele estava dando por meio de indiretas, símbolos, as soluções para esses problemas. O que é que Bento XVI faz também? Olha, Santa Delgada, doutora da igreja. Ou seja, eleva um santo que tinha um ensinamento que estava esquecido ou que não teve tanta profundidade e volta os olhares da igreja para o ensinamento dela. E é um Mano, santo. isso é genialzão. Até porque o alemão ele tem uma tendência, ele tem um interesse especial por ocultismo. O épico dele é o Guts, pô. Exatamente. Ele pega a Eudegada, tipo, olha, vocês têm interesse nessas coisas? Estudem sem esse lado ocultista. Uhum. Estude o lado real dessa coisa, é benéfico. Exatamente. Exatamente. Então, ó, ele está percebendo os problemas espirituais daquele lugar, tá? Ele está percebendo os problemas que conseguem resolver as soluções reais para a solução daquele problema. Não pense que esse problema não existia na época de Bento XVI, já existia há muito tempo. Né? Como o Cruz falou, essa relação promíscua daquela igreja específica, né, naquele lugar, com o Estado, existia há bastante tempo. Já se sabia disso. Né? Aliás, você acha que né, naquele trágico fato, no pontificado de Bento XVI, tá? Que os bancos do Vaticano ficaram por muito tempo sem funcionar, o que gerou um problema financeiro gigantesco para aquele lugar. Você acha que foi mero acaso? Tipo assim, não, aconteceu por acaso, assim. Né? E que meses depois forçou a renúncia dele? Óbvio que não. Né? Muito óbvio que não. Tá? E por que eu trouxe todo esse panorama histórico para mostrar para vocês? Olha, isso é uma coisa que está lá, mas você vê que vai mudando ao longo dos tempos.
Ou seja, cada vez mais, à medida que as coisas vão se modificando, aquilo não morre. Porque o que faz aquilo morrer, não vai adiantar você chegar assim, vamos fazer uma campanha para cortar o dinheiro daquela diocese. Não vai adiantar. Eles vão achar outros meios para arranjar a mesma possibilidade de chantagear financeiramente. Tá? Ou seja, a raiz, e aí por isso que vem aqueles histórias que eu falei, sobre o poder intelectual, como ele influencia as pessoas, ele cria um ambiente capaz das pessoas agirem dentro daquelas condições, tá? São fundamentais. Porque você vê que você tem uma influência cultural ali, forte, que gera um esquema financeiro, que é outro nível de poder, é um poder financeiro, e que ocasiona justamente essa pressão. Porque, veja, se estivéssemos falando aqui de nobres que tivessem exércitos, a gente estaria falando deles botando tanque no Vaticano, por exemplo. É um poder militar, uma coisa muito evidente, assim, ó. Todo mundo viu agora o problema da Palestina e Israel. Você tem foto, assim, tipo, os mísseis de um lado, os mísseis do outro. Isso é evidente. As demonstrações de poder, a tentativa de um agente fazer o outro ceder no seu espaço é muito visível. Mas quando você vai para um poder, para nível econômico, ele já diminui um pouco a sutileza. Perdão, ele aumenta a sutileza. Porque já não é mais uma coisa que você vê tão claramente. É uma dissuasão. Ele vai falar, olha, cara, você pode fazer isso, mas olha, se você fizer, você vai passar fome, entendeu? Né? Isso é uma forma de poder também. E mais sutil ainda é a influência cultural. Entendeu? Que você só vai ter noção quando você faz esse remonte histórico do problema que eu trouxe no começo da live e que a gente faz esse link com o que o Cruz falou agora. Então percebeu como a situação não é tão simples, né? Beleza, foi como eu falei, olha, muitas pessoas esperam que seja aplicado uma pena canônica, tá? Claro, isso pode acontecer, não duvido que aconteça. E às vezes esse esperar que as pessoas têm é muito mais por uma necessidade que a pessoa vê, meu Deus, que coisa horrível. Tipo, é um senso de justiça que é real e verdadeiro e sincero. As pessoas querem ter esse senso de justiça cumprido. Mas você tem que pensar, olha, isso é uma percepção minha no nível mais inferior, tá? No nível mais superior, e que eu não tenho talvez tanto acesso, e que talvez com essa live você já tenha clareado um pouco mais as suas ideias, tá? Você tem que pensar, talvez não seja muito bom essa opinião, essa ideia. Tá? E é por isso que a gente fala aqui 300 mil vezes, olha, tem esses problemas, não fica comentando, vai rezar, você não sabe do problema, tá? Você não tem noção do que está acontecendo de fato, de forma tão clara, para que você possa emitir uma opinião. Você pode estar causando injustiça com outras pessoas. Você está aumentando o mal que aquelas pessoas estão realizando. Entendeu? Então... Ou seja, qual a tendência de todo mundo? Primeiro, é claro, fica totalmente assustado com o que está acontecendo na Alemanha, com o problema ali. O que, de uma certa forma, já é algo desproporcional. Não é normal que você tenha acesso à informação do que está acontecendo ali na Alemanha. Não é algo tão normal assim. Isso aí é exposição midiática. Tá? Não é da grande mídia, mas é exposição midiática. E você já tem um medo aí de como é que isso vai repercutir na grande mídia. Tá? Não é um assunto que você tenha qualquer atividade a ser feita imediato. Não é um assunto, por assim dizer, não é um assunto que te interessa. Por outro lado, é claro, você se compadece porque é parte do seu corpo. Do corpo que você está incluso. Da Santa Igreja. Então não é tão estranho que você tenha algum interesse assim. Uma vez que você está exposto a isso, não é tão interesse que alguns estranhamente você tenha isso. Mas é importante ter essa proporcionalidade. Isso aqui é mais areia do que o meu do que o meu caminhãozinho vai aguentar. Então, eu posso rezar por eles, por exemplo. Ainda bem que existe mídia, porque agora eu posso rezar pela Alemanha. Pronto. E eu, na medida do possível, quero também entender por que a gente vive num mundo que é
a conexão ela é muito rápida, ela é muito importante. Então alguém vai usar essa merda pra falar sobre bênção a casal gay, não sei o que, não sei o que. E eu preciso dar uma rápida. Um rápido encaminhamento para essas pessoas para que elas não caiam em erro, porque elas são mais fraquinhas. O ateu coitado, ele é muito burro. Então, qualquer uma dessas exposições que apareça, ele acha que é uma grande notícia, que vai... Agora a Igreja Católica está caindo, ela está sucumbindo ao poder do homossexualismo, ou seja lá o que passa na cabeça deles. E é preciso tentar ver se dar uma ajudinha para essa pessoa. Um outro problema é você vai colocar toda a culpa em Francisco, no Papa Francisco, por não fazer o que você quer que ele faça para aquele problema. O que você acha que é certo. Mas bom, a tua solução pode ser correta? Talvez. Mas ela é incorreta na medida que você não tem ideia do peso que isso representa. Então você também não sabe qual é o peso de tomar a decisão. E isso aí. Esse é um dos pontos problemáticos, Francisco, só para terminar. Termine. E aí, o que é que vem? Pô, se o Francisco fizer isso, ele vai causar uma tremenda confusão, talvez uma tremenda pedra de tropeço para muitas pessoas na Alemanha ali que estão com uma péssima catequese. Ele não vai mais poder mandar uma missão para essas pessoas, basicamente, porque várias paróquias não vão mais estar em posse dele. Os bispos, a conferência de bispos ali, elas estão cheias de dinheiro, então talvez não sobe num lugarzinho para a Igreja Católica. Né? E outra coisa, você também não está calculando a estratégia dos cardeais. Eles não estão fazendo isso de forma aleatória. Ou seja, eles não estão falando, agora a gente vai fazer matrimônio gay. Agora. Eles não fizeram isso. Até porque seria um sacramento que não seria lícito. Não seria sacramento. Seriam palavrinhas bonitas do bispo dentro da igreja, horríveis, sacrílegas, mas não tem assina pra do nada ali. Agora, os bispos, eles não estão falando que estão dando sacramento. Eles estão dando uma bênção. E bênção pode ser algo que é muito... tem um sentido muito amplo, né? Você pode dizer, eu estou aceitando vocês, o que dizer da forma eles estão colocando, mas pode ser um simples, olha, vocês estão nessa situação aí, vamos provavelmente dar uma bênção para ver se Deus age nas suas vidas. Isso é um espectro muito grande. Ou seja, dentro desse problema também uma questão do domínio da linguagem. Eles justificam isso com uma questão de o amor vai vencer. Liebe gewinnt. É o que os bispos estão falando lá. Liebe gewinnt é o amor vencerá. E, olha, com essa coisa que é um pouco mais sutil do que um corte frontal e violento como o matrimônio, eles estão estimando que a resposta que o pai vai dar, o Papa Francisco, vai ser com uma palmadinha na mão. Eles estão agindo como crianças porque eles entendem que o Francisco não vai ter uma resposta violenta. Porque não é uma característica do pontificado dele. Né? Que isso, essa característica também, provavelmente, a gente não tem muitas formas de julgar, porque ele pode ter uma visão que não é uma resposta natural, óbvia e imediata para o nosso tempo. Francisco tem se ele está como Papa, se ele está como consciente do problema dele, ele não quer simplesmente dar uma resposta rápida para o nosso tempo, que vai poder ser
logo depois ter uma mudar e cessar. Ele pode querer estar agindo historicamente. É isso que está acontecendo? Eu não sei, eu não tô na cabeça do Papa. Eu tô aqui para rezar por ele e para obedecer. Mas é uma possibilidade de interpretação dos fatos. O Kim Então, perguntou o aqui. que o bispo alemão vai fazer é: olha, a gente vai fazer apenas isso, começar apenas com uma bênção, para que Francisco não se veja obrigado a uma ação violenta como a excomunhão. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar uma reprimenda, vai reclamar, talvez chame um concílio para dialogar sobre o assunto e pronto. E a gente continua aqui, sob o nome de Igreja Católica, fazendo o que a gente quer. Exatamente. O Kim perguntou assim: as paróquias não pertencem a Roma? Não, sim e não. Ela pertence no sentido assim, se você falar geopoliticamente, ou seja, territorialmente, ela está em unidade com Roma, tá? É que nem assim, lembra do Império Romano que eu falei? Tinha aquela unidade, tá? Tinha aquela unidade gigantesca do Império Romano, todo mundo era Roma. Só que cada localidade, cada província tinha o seu governador e questões locais a serem resolvidas por aquele governador. Então pense assim, lembra do julgamento de Jesus? Quem julga Jesus? É Pilatos. Pilatos é governador de uma província de Roma, da Judéia. Tá? César não se intermedia ali diretamente. Tá? Ou seja, Pilatos representa o poder de César. Mas ele não é César. Certo? As paróquias, dentro de um contexto um pouco mais semelhante, ou seja, cada paróquia, cada bispo, cada território paroquial, tá? Ele está unido a Roma, ou seja, ele está representando ali a presença de Roma, do bispo, né, do Papa, certo? Mas ele não é Roma. Eles têm o governo local, eles têm as finanças locais, etc, etc. Eles podem enviar, podem não, eles devem enviar uma parcela daquilo que eles arrecadam, etc, para Roma, etc. Né? Tem alguns dias, assim, na liturgia, não me lembro quais, que quase toda a arrecadação da missa, por exemplo, doação vai direto para Roma, para poder ser encaminhado para obras sociais, etc. Mas não pertence a Roma. O Papa não pode chegar assim, devolva-me, tá? Pertence àquela localidade, tá? E Tanto é outra, que... o Papa tem que ligar com o bispo e com o Estado alemão, que vai fazer o quê? Exatamente, exatamente. Isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa. Tem muitas igrejas na França, por exemplo, Notre Dame. Por que Roma não pode se meter para poder preservar o patrimônio da igreja, o patrimônio espiritual da igreja, etc. Porque não pertence a ela. Tipo, enquanto bem material, entende? Pertence a ela enquanto bem geopolítico, ou seja, está dentro do território da igreja. Mas não pertence a ela enquanto bem material. Então, ela não pode simplesmente chegar lá e reformar, etc. Pertence a quem? Nem a própria paróquia de Roma, ou da França, lá de Paris. Pertence ao governo francês, entendeu? Porque isso aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa tomou as igrejas, tá, dos próprios bispos. Eles são meros administradores locais. Certo? Então, percebe como quando a gente vê essas coisas, a gente não tem um raio-x certo do que está acontecendo dentro do problema. Tá? E aí, por que eu vim falar essa questão do fim do mundo, etc? Porque sempre que acontece esse problema hoje, esses problemas as pessoas veem logo, não, são sinais dos tempos. Não. Olha, é possível que seja. O que você dá para fazer é se converter. Mas por que as pessoas pensam isso e elas se perdem nas discussões, se perdem nos problemas, né? Deixam até de analisar a coisa de forma mais honesta, sincera, justa. Por que elas fazem isso? Por uma falsa visão, uma falsa identidade do que a igreja é ou tem que ser durante toda a história. Ou seja, trocando em miúdos, tá? Eu vou usar um exemplo de um santo, não me lembro, não sei se foi Santo Delgarda, ou se foi Padre Pio, não me lembro. Foi algum santo que teve alguma visão do fim do mundo, assim. E, não do fim do mundo, mas da igreja durante a história. E ele fala assim, olha, a história da igreja, ou seja, a marcha da igreja no tempo da história humana, vai ser semelhante aos sinais dos 4 evangelhos. Quais são os sinais dos 4 evangelhos? São os 4 seres viventes, né? Então, você tem o primeiro, certo? Que é o anjo, né? O homem com asas, certo? Você tem o boi, você tem o leão e você tem a águia, tá? O que é que
O primeiro evangelho é o de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas. É, isso mesmo. Pronto. Exatamente. O primeiro evangelho de Mateus. O primeiro evangelho de Mateus é o que é do boi. Tá? Não, do boi não, perdão. É do homem com asas, isso mesmo. Do homem com asas. Viajei aqui agora. É do homem com asas, tá? O que significa esse homem com asas? Tá? Isso é a explicação dele. Significa o tempo em que a igreja vai estar circundada pelos carismas. É aquele tempo da igreja antiga. Olha, você tem ali inúmeros milagres, você tem ali santos fazendo grandes prodígios, mártires. Né? Você pega, por exemplo, a história do Saint-Denis, bispo da França. O cara cortou a cabeça dele, ele pegou a cabeça e ficou por 2 quilômetros pregando com a cabeça na mão dele. Tá? Ou seja, são milagres e coisas extraordinárias. Entendeu? Às vezes eu tenho a impressão de algumas pessoas estarem fazendo esse milagre de novo. Elas parecem discutindo sem a cabeça. É bem isso mesmo. Só que é um milagre, é um prodígio demoníaco. Né? Mas assim, olha, por quê? Porque o anjo, ele representa a maior de todas as criaturas no plano da criação. Ou seja, são dons espirituais muito elevados. Né? O segundo evangelho, depois de Mateus, é o de Marcos. Tá? O que é o de Marcos? Marcos é o leão. O que é que o leão faz? O leão, primeiro, o leão é uma criatura gregária. Ele vive em uma comunidade muito grande. Só que a comunidade dele, muito grande, não é focada, tá? Não é focada, tipo, em fazer qualquer... É focada em quê? Em dominar um território. Então, é igreja missionária. Daqueles que vão lá pregar contra os hereges, vão lá ensinar, vão combater um elemento marcial muito forte dentro da igreja. Tá? Depois você tem de Lucas. O que é Lucas? Lucas é o boi. O boi também é um animal gregário. É uma grande comunidade. Você pega um rebanho, e aqui no centro-oeste você vê direto vários bois. Assim. Difícil você pegar e diferenciar um do outro. São muito próximos, muito unidos. Né? Todos eles fazem a mesma atividade, estão pastando ali. O objetivo é estarmos todos juntos, né? É prosperarmos, etc. Ou seja, é a igreja que vem, logo em seguida, aquela igreja que começa a frutificar nos seus dons, começa a frutificar com os seus santos, começa a frutificar com os seus ensinamentos, a igreja do Concílio de Trento, né? E o que vem depois? Vem João. O que é o evangelho de João? Qual é o símbolo? É a águia. Veja, a águia, em certo sentido, ela não é um animal gregário como o boi ou como o leão. E ela também não é um dom espiritual tão elevado. Mas o que a águia tende a fazer? A águia se isola nas colinas. E quando ela se isola nas colinas, ela percebe onde a sua presa está. Uma presa com grande qualidade. Desce para dar aquele bote e volta para as colinas. Ou seja, não é mais aquela visão daquela igreja, nossa, com multidões, pá, aquela coisa toda. São pequenos grupos, pequenas pessoas, dentro de um ninho, juntas, tá? Buscando boas oportunidades para dar frutos espirituais. Para poder contemplar, a águia é um dos únicos animais que consegue olhar direto para o sol. Poder contemplar as verdades eternas. Entende? E aí, quando vem esses problemas, que são de grande magnitude na igreja, as pessoas estão visualizando ainda ou a igreja dos bois, ou a igreja dos leões. Tá? E elas não percebem, olha, há uma mudança nos acontecimentos e que nos coloca num outro nível da história. Tá? Que, em certo sentido, eu não me lembro, eu vou tentar procurar, vou tentar postar aqui na página. Mas que, em certo sentido, esse santo bateu muito em cheio. Vou dizer, olha, agora a igreja vai passar por um tempo que os fiéis vão ter que ser como águias. Eles vão ter que estar prontos para observar daquilo que eles veem no mundo, somente aquilo que eles podem aproveitar para si.
para que assim eles consigam contemplar as verdades eternas. Que é o sol, que é a luz, o símbolo da sabedoria. Entende? Isso é Então, interessante, pode falar. porque se a gente pegar o leão e o touro, eles veem o que está ao alcance, logo ao alcance, imediato, né? Exatamente. Se a gente for pegar a vivência de um medieval naquela época, eles tinham muito menos recursos do que nós temos hoje. Ou seja, eles só podiam pegar o que estava ali para eles. Até para estudar, para qualquer outra coisa. Só que nós, não. A gente não tem essa visão de apenas ao alcance da mão, como o leão e o touro. A gente tem uma visão de panorâmica das coisas. Uhum. A gente não, nem sempre está muito acostumado a pensar essas coisas, mas a gente tem o celular, pô. O celular é isso. O celular, conectado à internet, te dá uma visão panorâmica para toda uma cultura. Para todas quase que todas as culturas. E tu pode abrir isso daí e, eu vou fazer algo que um rei medieval nunca teve nem oportunidade, estudar a patrística. Eu vou estudar algo, eu vou me privar de todas as heresias como ninguém nunca pôde. Eu vou estudar o catecismo. Essa visão panorâmica que nós temos na internet, para tudo. Essa visão da águia. Né? Continue. Então, é exatamente esse o ponto. O que a crise alemã, junto com a crise na igreja e o final dos tempos conectam é exatamente isso. Olha, meu caro, a gente precisa ter essa visão da águia, panorâmica, que é o que essa live está trazendo para você um pouco hoje. Um pouco disso. Talvez a questão não seja só assim, modernista versus tradicionalista. Tá? Ou seja, não é só uma dualidade maniqueísta aqui. Né? Mas você percebe que há outros elementos de poder que estão em jogo e a gente não percebe de imediato. Porque a gente está preso nessa visão gregária do boi e do leão. Né? Ou seja, há uma dissonância histórica. Né? Porque, ou o católico hoje ele tem uma amnésia histórica, ele não conhece a história da igreja, e ele tem um monte de mitos sobre ela, neuroses, etc., sobre essa história da igreja. Tá? Ou ele conhece ela e não consegue dissociar uma coisa da outra. Ou seja, olha, o que é que fez com que aquela cristandade existisse, parará, 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 parará. O que é que gerou aquele cenário? Bom, aquele cenário está bem diferente do nosso alcance de agora. Hoje as pessoas têm noção disso, olha. Por exemplo, eu recebi um dia desse uma menina, vocação para a vida religiosa, etc. Eu tinha feito bastante discernimento. Né? E hoje as pessoas têm essa noção, mesmo assim, não sendo muito aprofundada. Fala assim, poxa, você sabe dizer um lugar melhor onde eu possa estar? Ou seja, ela está com a visão da águia. Ela não está procurando qualquer presa, como o leão faz, e nem tampouco está comendo qualquer coisa no chão, que o boi faz com a grama. Ela está com uma visão panorâmica onde é que eu posso buscar aquele ponto espiritual mais sólido para poder me ajuntar em algum nível, para poder fazer ali uma morada. As pessoas percebem isso. Só que exatamente isso, esse ponto, ou seja, a falta de talvez uma clareza literária para descrever a situação, impede ela tomar uma consciência maior e se desvencilhar dessa percepção. Tá? E não se deixar levar, como eu fiz lá no Carrossel, um trecho de... Eu nem me lembrava. Eu lembrei daquele trecho porque eu vi um anúncio de uma obra do padre Maria Júlia Lombardi. Não lembro se é o contrário. Padre Júlio Maria Lombardi, não me lembro. Ele tem um nome muito grande. Mas, que é assim, o nome da obra é O Fim dos Tempos, e ele estava refletindo sobre toda a visão escatológica cristã. E na descrição, ele citava essa frase. O objetivo desse livro é para que os cristãos, os católicos, não fiquem como, e aí pegava lá, Efésios, que é, ou seja, crianças se deixando levar pela maldade, pela insígnia dos homens. Ou seja, o cara faz uma coisa tenebrosa, horrível, e você se deixa levar por aquele problema e começa, meu Deus, e
perde a sua vida de oração, perde a sua coisa, você começa a brigar na internet, ou seja, você perdeu a visão. Você é uma águia querendo entrar num rebanho de novo. Só que, olha, filho, a águia não entra no rebanho. Então, ao nível de certa solidão e de certa necessidade de refinar espiritualmente as suas escolhas, bem como de refinar a sua percepção dos problemas que estão nos cercando atualmente. Tanto para você conseguir dar uma resposta, porque isso gera grande resposta. Hoje mesmo um rapaz também veio me falar assim, pô, cara, eu tô na dúvida se eu pequei ou não, porque eu tava numa discussão lá, falando sobre a questão... Ah, era sobre essa questão, inclusive, do casamento gay. Ah, porque sobre essa questão do casamento gay, não sei o que lá e tal, e alguém falou assim, ah, mas o Papa Francisco apoia. Ele falou, ah, mas ele é comunista. Então, tipo, ele falou assim, olha, eu não falei querendo falar aquilo, eu estava dentro da dinâmica da discussão, no ímpeto, e soltei aquela frase. Né? Por quê? Ainda que ele não creia naquilo como verdade, como conteúdo, em algum momento nessas várias discussões, em algum momento em que ele, como águia, querendo brincar de touro, tá? Ele levou uma chifrada de alguém. No sentido metafórico, tá? No sentido metafórico, ele levou uma chifrada. E aquilo deixou alguma marca dentro dele. E quando ele foi justamente fazer essa depuração, a primeira coisa que saiu para ele, para responder de imediato, foi isso. Ou seja, ele perde o domínio da situação. A capacidade de responder aos inimigos, às pessoas que têm essa expectativa, ao até o burro, que o Matheus falou, tá? Ele perde a capacidade de dar um domínio, de dar uma resposta satisfatória. E isso faz com que ele fique mal. Senão ele não teria vindo me procurar para pedir alguma ajuda em relação a isso. Ele simplesmente estaria, deixa pra lá, entendeu? Foi só uma coisa que passou. Mas ele percebe que há um corte na consciência dele. Pera lá, mas eu tô defendendo a igreja, eu tô falando do Papa dessa forma. E agora o que acontece? Entendeu? Então é isso. Perfeito. É isso. 1h07, não tenho mais o que falar, não. Alguém quer falar uma coisa? Você quer falar, Cruz? Uma coisa mais? Duas regrinhas morais dessa live. A primeira coisa que a gente aprendeu, a primeira moral da live é: alemão é realmente um bicho cismado. Segunda moral da live: fujam para as colinas. Só queria fechar com isso. É exatamente isso aí. A Aveline comentou, verdade, atualmente não cessa muitas obras. É, exatamente. Obras, enfim, tem várias coisas que estão à nossa... Uma opinião, aulas excelentes sobre as coisas. Não falta, não falta. Uhum. Tá bagunçado na internet e, de certa forma, organizado também. O Braz perguntou assim, qual a sua visão sobre Garabandal? Garabandal, é isso mesmo. É porque ele escreveu errado. Olha, cara, eu não tenho ainda, tá? Eu tô fazendo uma seleção de material sobre algumas aparições marianas. Pretendo até trazer algo aqui para vocês depois, no futuro, assim, não sei, futuro bem um pouco mais distante, mas eu não tenho opinião ainda, porque ainda não sentei para estudar muito profundamente essa aparição, tá? Se o Cruz tiver alguma coisa, ele pode falar aí, mas acho que não. Então, Ainda não. Então, Não preciso estudar bem mais. Né? olha, o que a gente falou aqui é fruto de estudos de bastante tempo, entendeu? Então a gente não fala assim, peguei o negócio ontem e vamos começar a falar. Não. Tem todo esse processo, é o que a gente ensina para vocês. Então é isso. Perfeito. Enfim, acho que é isso, gente. Eu vou deixar a live salva, provavelmente. Vou deixar depois do Cruz Baixa aí, se tiver com disponibilidade, botar logo no YouTube pra gente divulgar lá, tá? E eu vou desligar mesmo. Beleza? Beleza, meu cara. Agradeço aqui a presença do Cruz aqui. As colocações foram importantíssimas, né? Deu um tom para a live muito bem profundo, muito bem claro para a situação, um problema bem refinado, né? As discussões. O pessoal que está aqui desde o começo, Miguel, Peninho, e outros que estão aparecendo no chat, eu comentei. Agradeço ao seu público, tá? Novamente, printem aqui essa live, divulguem para seus amigos. Se você gostou, sei que muita gente gostou aqui, print, divulguem. A gente, um comentário sobre a crise diferenciado, tá? E ninguém tá falando aí e tal, etc. Venham ver outra opinião, tá? Não porque nós somos bambambãs, mas porque a gente tá realmente trazendo uma visão que as pessoas, no geral, não têm,
Que é, olha, ou é a briga tradicionalista, não sei o que lá e tal, ou é aquela visão porca da mídia, que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Então é isso. É, Ou apenas assustado dos dois, né? Então, a pessoa não tem nada a afirmar, mas quer se defender dos dois apenas com opinião. é, Apenas com. Ah, não, mas é isso aqui que provavelmente é o certo. Então, exatamente. Exatamente. Então é isso, meus caros. Novamente agradeço a audiência, o coração de vocês. Bom final de semana. Não esqueçam de ir à missa amanhã. Até mais. Fique com Deus. até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.